Bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Nós estamos no capítulo 8, na segunda parte. Esse capítulo 8 chama-se A Vontade, né? A vontade é aquilo que a gente faz, porque sem vontade a gente não faz nada. Nós somos movidos pela vontade. Reparem que pessoas gostam de fazer alguma coisa porque ele é movido pela vontade. Vamos dar assim alguns exemplos. Eu gosto de jogar futebol, mas tem gente que não gosta. Então, quem gosta de jogar futebol vai se esforçar para ir jogar futebol. Por quê? Porque é da sua vontade jogar futebol. E assim tantas outras coisas, né? Eu gosto de dançar. Então a pessoa vai dançar porque ela gosta, ela tem vontade de fazer aquilo. Agora, tem pessoas que, olha, vamos dançar? A pessoa não gosta muito, mas vai, né? E aí não dança bem. Agora, quem tem a vontade, dança bem. Bom, mas vamos ver aqui o que a Sueli fala sobre isso. Tudo o que existe em nosso planeta, como obra do ser humano, é resultado da inteligência e da vontade. Sem este notável potencial, que é a vontade, a vida e todas as coisas permaneceriam estagnadas. Então, a vontade é aquela determinação que a pessoa tem, né? Ela quer fazer aquilo, né? Então, vamos pegar, por exemplo, um cientista que quer descobrir uma determinada vacina. Ele se empenha porque ele tem vontade de fazer aquilo. Ele quer realizar aquilo, né? É isso que nos move, a vontade. Mas continuando. Acima de tudo, quanto o homem conseguiu e conquistou, está a inteligência suprema e a onipotência de Deus. O universo é assim, a expressão do pensamento divino, sustentado perpetuamente por sua divina vontade, né? Então, Deus, na sua divina vontade, faz com que nós possamos crescer. Definindo a vontade, o dicionário registra faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. Sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade. Aspiração, anseio, desejo, ânimo firme, firmeza. No livro A Gênese, Allan Kardec, referindo-se à ação dos fluidos, ensina que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando, o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é feito à mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Mudam-lhe as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então vejam, como é que os espíritos agem? É isso que a Sueli está tentando mostrar aqui para a gente e o Kardec colocou muito bem. Nós aqui, para fazermos, por exemplo, uma cadeira, nós manuseamos madeira, prego, cola, martelo e uma série de coisas, né, para fazer uma cadeira.
Agora, os espíritos, quando querem plasmar uma cadeira, ou seja, formar uma cadeira, eles utilizam a vontade deles, manipulando os fluidos espirituais. Através da sua vontade firme, eles conseguem manipular os fluidos da espiritualidade, moldando uma cadeira, que pode ficar até visível para nós, se assim eles quiserem e for permitido. Então, essa é a diferença básica. O homem tem que empregar a sua mão e o seu esforço manual para fazer as coisas, né? Agora, os espíritos não. Os espíritos utilizam a sua vontade, manipulam os gases da espiritualidade, ou os fluidos, melhor dizendo, né? Para fazerem as coisas. Então, vamos continuar aqui. Segundo, portanto, um potencial que é próprio de todo ser humano, convém a esta altura avaliar como está a nossa condição pessoal. Aí ela pergunta: como vai a sua vontade? Será que é passiva ou você a exerce com firmeza e determinação? Será que a má vontade de realizar isto ou aquilo sobrepuja a boa vontade? Em que direção a acionamos? Vejamos alguns pontos que merecem ser analisados e que podem ser estados que cultivamos relativos a este tema: indolência, preguiça, ociosidade, inércia, lentidão para tomar decisões, deixando frequentemente para amanhã, para depois, inconstância, falta de continuidade, vontade instável, variável, tudo que começa dura pouco, logo para. Vários projetos inacabados. Não sabe o que quer. Muda frequentemente de ideias. Dificuldade ou incapacidade de tomar decisões, de ter iniciativas. Ações mecânicas. Age sem pensar, sob impulso do momento, sob o domínio das emoções e sem refletir. Como fortalecer a vontade? O primeiro passo é o autodescobrimento. Esse autodescobrimento, a gente pode dizer assim, a pessoa precisa se conhecer ao ponto de saber o que ela gosta e o que ela não gosta. E treinar aquilo, ser mais persistente naquilo que ela não gosta, né? Porque aquilo que ela gosta, ela tem vontade de fazer. Agora, o que não gosta, fica mais difícil. É assim que a gente vai treinando. Mas vamos continuar aqui. Descobrir as potencialidades e as falhas que existem no próprio caráter. Conhecer-se cada vez mais e admitir que é passível de erros e acertos, que comete enganos. Mas tudo pode ser corrigido e aprimorado. Como o Espiritismo esclarece, temos um acervo do passado e caminhamos em direção à perfeição. Isso aqui significa o seguinte, vejam bem. Como todos nós sabemos, estudando a doutrina espírita, nós tivemos muitas, mas muitas mesmo encarnações. Então prestem atenção. Vamos dizer aqui, há 200, 300, 400 anos atrás, nós fazíamos muitas coisas, né? Tínhamos que fazer as coisas manualmente. Casa, construir uma roupa, um sapato, uma série de coisas nós fazíamos, né? É lógico que quando a gente vem nessa encarnação, algumas dessas coisas ficam embaçadas para que a gente não lembre delas, para não atrapalhar a encarnação. Mas nós tivemos muitas aptidões, né? Por quê? Porque trabalhávamos manualmente, né? Então a gente tem que lembrar que somos capazes de fazer certas coisas, mesmo que a gente acha que não sabe.
porque na realidade está lá no nosso arquivo, lá escondido. Mas vamos continuar aqui. Isto exige uma ação dinâmica, progressiva e permanente. Geralmente, a incapacidade para decidir, para ter iniciativas e exercer a própria vontade, resulta de uma educação excepcionalmente repressiva ou liberal, quando a criança não é orientada ou estimulada a expressar a sua opinião, a tomar decisões, a escolher diante de situações cotidianas. A instabilidade do lar, a inconstância, a insegurança dos pais, o clima de conflitos, via de regra, geram nos filhos insegurança, receio, dúvidas, quando não ocorrem efeitos mais graves. É a vontade que atua por escolha da razão. Se você continuará deprimido ou se reagirá, mudando o teor dos seus pensamentos, deixando de sentir-se fracassado. E é isso que eu falei um pouquinho anteriormente. Nós temos uma grande bagagem das outras encarnações, né? Nós não temos só coisas ruins das outras encarnações, temos coisas boas. Sabíamos fazer coisas, tínhamos iniciativas, nós tínhamos que fazer coisas ou a gente sucumbiria, né? Porque as intempéries, os animais, uma série de coisas poderiam nos agredir. Então, nós temos condições de fazer muitas coisas. Por isso é que nós não podemos nos sentir fracassados. Mas continuando. É a vontade que impulsiona também, conforme a razão, se você aceita ou não os desafios da vida, enfrentando-os com ânimo e coragem, ou se desiste de lutar. É a vontade que possibilita, enfim, após a escolha da razão, o uso do livre-arbítrio nesta ou naquela direção. São recursos auxiliares desta faculdade a esperança que modifica e motiva a enfrentar e prosseguir sempre, a perseverança, a paciência e a autoestima, resultando então na disciplina da vontade. Na área da mediunidade, a vontade tem preponderância. Ela é associada à razão. É ela que irá imprimir a rota a ser seguida e mantida. Com a força da vontade, o médium aceita ou rejeita a sintonia com os espíritos. Através dela, disciplina a prática da mediunidade. Exercita a perseverança e a firmeza de propósitos, mantendo os ideais e conquistando-os gradualmente. Na ação da prece, na concentração, no intercâmbio mediúnico, no controle do espírito comunicante, no estudo perseverante da doutrina espírita, sempre a vontade é a grande administradora. Então vejam, é tudo uma cadeia, né? Prece, vontade, controle, tudo isso faz com que a comunicação seja melhor e mais perfeita. E na vida diária, nas atividades cotidianas, particulares e profissionais, a alavanca da vontade impulsiona o ser humano para rumos mais felizes, ou não, conforme seja a sua escolha, ou a escolha de cada um. E para finalizar, a Sueli coloca assim: o meu processo de descobrimento é constante. A cada dia estou vencendo as minhas imperfeições com força de vontade e desejo de acertar.
Este é o desafio que me proponho enfrentar, com a alegria de quem está mais perto da felicidade. Então, este foi o capítulo 8 sobre a vontade. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Muito obrigado.